O reinado de Hattusili I ocorreu entre 1650 a 1620 a.C. Durante o seu reinado, Hattusili empreendeu campanhas militares significativas. Ele expandiu o território hitita para além da Anatólia Central, alcançando regiões como a Síria e o oeste da Mesopotâmia. Suas campanhas incluíram a conquista das cidades como Zalpa e Alakar, além de incursões na região de Arzava, na Anatólia Ocidental. Essas ações fortaleceram a posição estratégica dos hititas e estabeleceram sua presença em áreas chaves do Oriente Médio. Hattusili I escreveu os Códigos de Neslim, que constituíram um antigo código legal hitita. Elas foram preservadas em várias tábuas cuneiformes hititas encontradas em Hattusa, listando 200 leis e tiveram validade por toda a história hitita, abordando ações proibidas como agressão, roubo, assassinato, bruxaria e divórcio, e cobrindo questões sociais que incluíam coisas como a escravidão. O código dava permissão para os escravos poderem escolher as suas próprias esposas, comprar propriedades, abrir negócios e comprar sua liberdade. O Código de Neslim previa punições menos duras para a violação dos códigos, diferente dos seus vizinhos, assírios e babilônios, que pregavam a punição dura, que até mesmo não sobraria nada do corpo, para servir de exemplo para quem desobedecesse, como empalamento, decapitação, esquartejamento, coisas que os assírios e os babilônios usaram muito para punir quem desobedecesse às leis. Já para a lei de Neslim, existiam poucas penas cabidas pela morte nesse código. Hattusili também é lembrado pelo seu testamento de 1620 a.C., na qual em que ele nomeia seu neto Murzili I como seu sucessor. Hattusili viria a morrer por volta de 1620 a.C., e seu neto Murzili I o sucede. Murzili liderou uma série de campanhas por volta de 1600 a 1595 a.C. Ele conquista o reino de Al-Had e sua capital Alepo. Então ele liderou uma campanha massiva e sem precedentes de 2.000 quilômetros ao sul, no coração da Mesopotâmia, onde em 1595 a.C. ele saqueou a grande cidade da Babilônia, o que pôs fim ao antigo Império Babilônio, e a era dos amorreus sobre a cidade. A dinastia de Hammurabi caiu, mas quando Murzili I retorna a Hattusa, em 1590 a.C., ele foi assassinado em uma conspiração liderada por seu cunhado, Hantili I, que assumiu o trono. A morte de Murzili I iniciou um período de agitação social e decadência do governo real. Hantili I reinou por 30 anos. Durante seu reinado, ele continuou com as tradições militares hititas no norte da Síria. Há registro de uma campanha militar em Carquemes contra os Hurritas de Mitanni, na qual ele possivelmente perdeu. Eventualmente, Hantili se arrependeu de ter matado Murzili, e em 1560 a.C. ele morre e é sucedido por seu neto, Siddhartha I. Se acredita que Siddhartha reinou por 10 anos e pouco se sabe sobre os eventos de seu reinado. Siddhartha foi assassinado por seu filho, Amuna, em 1550 a.C.,
Também não se sabe muito sobre o reinado de Amuna. O reino parece ter sofrido muito durante o seu reinado, sofrendo perdas territoriais significativas do Ocidente ao Oriente, refletindo o período de declínio e enfraquecimento do poder do Labarna. Amuna morreu por volta de 1530 a.C. e seu filho Urzia I o sucede. Urzia I reinou por 5 anos e foi deposto por seu cunhado Telepina por volta de 1525 a.C. Durante o reinado de Telepina, Urzia e seus irmãos foram mortos. Ele conseguiu recuperar para os hititas um pouco do território perdido dos hurritas de Mitanni. Ele também é reconhecido por elaborar as primeiras leis de sucessão reais dos hititas, estabelecendo a sucessão hereditária de pai para filho, ou do descendente masculino mais próximo que tiver, e caso não haver, a filha deve ser dada em casamento a algum rei, a algum homem da nobreza, para este sim se tornar o Labarna sucessor. No entanto, com a sua morte, por volta de 1500 anos antes de Cristo, o Império Hitita entrou em um período de Idade das Trevas e foi chamado de Império Médio Hitita, e duraria 70 anos em torno disso. Os registros se tornaram escassos demais para tirar conclusões. O sucessor de Telepino foi Tarhutale, que reinou por 10 anos e enfrentou uma guerra civil contra Alavarna, um conspirador ao trono. Se sabe que ele fez uma aliança com o reino de Kisuvatna contra Mitanni. No entanto, todo o resto do seu reinado foi perdido. Ele morre por volta de 1490 a.C. e seu filho Randili II o sucede e reinou por volta de 40 anos. Randili II renovou os tratados com os seus aliados, como o reino Kisuvatna. Ele emitiu documentos oficiais com uma inscrição de Randili, que detalham concessões de terras e reforços à autoridade real. O reinado de Randili II foi crucial para a continuação da dinastia hitita e a manutenção do reino. Randili II morreu por volta de 1450 a.C. e o seu trono foi assumido por Siddhanta II. Siddhanta II era um provável sobrinho de Randili II e era casado com uma mulher chamada Lair. Durante seu reinado, Siddhanta II enfrentou conflitos com o reino Kisuvatna. A situação culminou na assinatura de um tratado de paz com o rei Pisuma II de Kisuvatna, estabelecendo uma relação de paridade entre os dois estados. Esse tratado é notável por ser o último desse tipo entre os hititas e os Kisuvatna, indicando a diminuição do poder hitita na região no período. Siddhanta II morreu por volta de 1425 a.C. e o trono foi assumido por Urzia II. Se sabe pouco sobre o seu reinado. Ele reinou somente no ano de 1425 e foi derrubado por um golpe do general chamado Muatari I. Ele também teve um curto reinado, reinando apenas no ano de 1425 a.C. e ele foi derrubado por Tudhaya I. Vários estudos bíblicos acreditam que Tudhaya I era o mesmo indivíduo chamado Tidal, o rei das nações, descrito no livro bíblico de Gênesis, e tem lutado ao lado de Kedorlaomer, rei do Elão, contra Sodoma, Gomorra, Zeboim e Zoar, que tem possível localização nas Sírias, as antigas cidades, especialmente as icônicas cidades de Sodoma e Gomorra. O fim de Tudhaya é misterioso. Ele morre por volta de 1424 a.C., sendo sucedido por Hattusili II. Hattusili II também teve um curtíssimo reinado, correspondendo com o período de dominação egípcia no Levante, e possivelmente ele teve
relações amigáveis com os egípcios. Ele viria a morrer por volta de 1423 a.C. Ele foi sucedido pelo possível filho de Tudhaliya I, sugerindo uma guerra civil. O nome do sucessor é Tudhaliya II. A sua ascensão ao trono marcou o início do novo Império Hitita. Tudhaliya II promoveu uma vasta reestruturação interna, administrativa e militar para restaurar a autoridade do rei Hitita. Ele suprimiu rebeliões em todo o reino. Uma revolta em sua retaguarda na Confederação de Asuva, no noroeste, ocorreu. Nisso, Tudhaliya promoveu uma campanha por Asurva, saqueando e escravizando muito daquele povo. Ele, no norte, enfrentou o povo Kaskan. Tudhaliya realizou uma campanha de 2 anos contra eles e os derrota em 2 anos de campanha. No sul e sudoeste, Tudhaliya lutou contra os Isúvanos e contra Mitanni e derrotou os dois, tanto Isúvanos quanto Mitanitas. Perto do fim do seu reinado, Tudhaliya expande os hititas no ocidente contra Arzava. Além disso, ele intensificou as suas relações no Oriente Médio, onde Alepo, por sua deserção para o lado mitanita, é destruída e saqueada pelas tropas hititas de Tudhaliya. Tudhaliya II viria a morrer por volta de 1390 a.C. Seu filho, Arnuvanda I, sucede. Arnuvanda lutou contra ameaças constantes dos Kaskan e de outros povos, como os Mitanitas. Os Kaskan invadiram a Anatólia pelo norte e comprometeram a segurança da capital Hattusa. Junto a isso, seu reinado foi marcado por dificuldades administrativas sérias. Regiões periféricas como Arzava e outras províncias começaram a agir de forma independente, desafiando a autoridade central. Apesar da crise política, Arzuvanda I deixou muitos documentos importantes, especialmente de teor religioso e administrativo. Ele anexou os Kizilvatna, garantiu o acesso ao mar para os hititas com isso. Ele viria a morrer por volta de 1370 a.C., sendo sucedido por seu filho, Tudhaliya III. Parece que Hattusa foi incendiada pelos Kaskano no início de seu reinado, e Tudhaliya se moveu para Samurra, onde estabeleceu a sua capital. Então Samurra foi tomada pelo reino de Hasaya, então a capital foi transferida para Saminurra. Parecia que os hititas cairiam, incluindo havia cartas entre os mitanitas e egípcios, já prevendo a futura queda dos hititas. Mas Tudhaliya reuniu as suas forças e surpreendeu os inimigos dos Kaskanos e Hassaianos. Tudhaliya III enviou seu general chamado Suppiluliuma para as fronteiras do nordeste do reino, e o general Suppiluliuma conquista Hayassa. Os Hayassanos foram pegos desprevenidos e forçados a entregar todos os súditos hititas capturados nas suas campanhas contra os hititas, e foram conquistados pelos hititas. Nisso, Tudhaliya adota o general como filho adotivo, e com a morte de Tudhaliya em 1350 a.C., Suppiluliuma o sucede como Labarna dos hititas. Suppiluliuma submete Arzava e reocupa Tuvanurma. Suppiluliuma continuou com seus esforços para submeter a supremacia hitita na Anatólia, conquistando os Kaskan, além de consolidar a sua posição na Anatólia. Suppiluliuma procurou recuperar o controle sobre Kizilvatna e Tegarana, áreas ao sul e a leste do Império. Um ataque inicial contra Mitanni falhou,
Porém, Suppiluliuma aprendeu com isso e fez coisas um pouco mais bem feitas. Ele realizou uma aliança com o rei rival de Mitanni, que na época era Turasta, e o rei rival era Astanana II. Além disso, ele procurou manter o Egito fora de qualquer conflito com os hititas, que eram a potência dominante do período, os egípcios, mantendo essas relações amigáveis com o faraó Akhenaton. Suppiluliuma estabeleceu uma aliança com a Babilônia Casita. Então, por volta de 1340 a.C., Suppiluliuma iniciou uma guerra, invadindo seu vassalo mitanita de Suvna. Depois, a capital mitanita de Vaskani foi capturada e saqueada pelos hititas. Suppiluliuma então cruzou o Eufrates para a Síria, conquistando reinos menores que antes eram vassalos mitanitas. Lá, ele incluiu Alepo, Murk, Nakarai, Quatna e Murrashi. Caraquemes, no entanto, permaneceu sob o domínio hitita por muito tempo. Além disso, Suppiluliuma fez do reino de Ugarit vassalo dos hititas. Embora tivesse a intenção de contornar Kadesh, um vassalo egípcio, a coisa que ele não queria entrar em guerra eram os egípcios, Suppiluliuma foi provocado pelo rei Sutaktarna, reino de Kadesh, vassalo do faraó. Nisso, Suppiluliuma invade Kadesh e os hititas vencem os kadeshianos. O rei e a sua família foram enviados para o cativeiro. O que impressionou o Labar hitita foi a falta de reação do Egito, que não respondeu à queda de Kadesh, já que Akhenaton não estava muito aí para o levante, estava mais convencido na sua relação religiosa interna com Aton. No final do reinado de Suppiluliuma, por volta de 1330, o rei hitita iniciou uma guerra contra Mitanni. Dessa vez, o novo faraó Tutankhamon foi e deu mais apoio a Mitanni. Os hititas, apesar disso, conseguiram manter Kadesh sob o domínio dos hititas e consolidar as suas posses que foram obtidas nas campanhas dos hititas nos anos anteriores. Mitanni foi severamente enfraquecida com isso, e Mitanni seria extinguida por volta de 1200 a.C. Um dos episódios mais famosos da história do reinado de Suppiluliuma foi quando a viúva do faraó Tutankhamon, Akhenamun, em 1323 enviou uma carta pedindo a Suppiluliuma que ele enviasse um dos seus filhos para se casar com ela e ele fosse faraó do Egito. Suppiluliuma, desconfiado, enviou embaixadores para a corte do Egito. Ao confirmar que a proposta era real, ele mandou seu filho Zananza para se casar com Akhenamun, mas Zananza foi assassinado ao chegar no Egito pelas forças do vizir Ai, que sucedeu Tutankhamon como novo faraó do Egito. Esse evento causou indignação e irou Suppiluliuma e fez retalhar com campanhas militares no norte da Síria, atacando cidades egípcias. Porém, em 1322 a.C., a grande epidemia de peste espalhou-se pelo Império Hitita, trazida por prisioneiros de guerra egípcios. Esta peste acabou matando Suppiluliuma em 1322 a.C. Seu filho, Arnuvanda II, sucede.
mas morre de peste em 1321 a.C. Nisso seu irmão, Murzili II, sucede. Ao norte do Império, especialmente as regiões de Cascan, os montes Pontinos, que estavam em constante rebelião dos Kassans, Murzili lançou campanhas militares anuais contra eles e conseguiram recuperar áreas perdidas para os Kaskans. Na Síria, Murzili reafirmou o domínio hitita, especialmente em Nurashesha e Arnukesh. Murzili II restaurou a autoridade hitita no Levante, protegendo aquela região dos egípcios. Murzili II é famoso por seus analetos, que eram crônicas detalhadas de suas campanhas e dos acontecimentos do reino. Sob Hattusa, ele construiu o grande templo aos deuses hititas de Teshub, Arina e Rebat, no Templo do Sol. Murzili reforçou a segurança da capital. A muralha hitita de Hattusa foi fortificada ao extremo com torres de vigias de até 8 quilômetros e portões simbólicos como a Porta de Leões e a Porta dos Efígios foram construídas para intimidar quem ousasse entrar na cidade. A muralha passou a ser construída de forma mais dura e com calcário. Em 1311 a.C., houve um eclipse lunar no Império Hitita, sendo os primeiros detalhados da história mundial, os primeiros eclipses detalhados e relatados da história, que ocorreu por volta de 7 a 8 de abril desse ano de 1311 a.C. Murzili morreria por volta de 1295 a.C. e seu filho Muwatalli II sucede. Muwatalli transferiu a capital hitita para Taruhassa, no sul da Anatólia. Muwatalli II promoveu um extenso programa de reformas religiosas e destaque para o culto ao deus da tempestade, Teshub. Em Tarhutasa foi construído templos e o Palácio Real, utilizando técnicas típicas hititas, com blocos ciclópicos, muralhas monumentais e plantações simétricas. Com os egípcios conquistando temporariamente Kadesh, Muwatalli lançou uma campanha de reconquista da cidade e Kadesh foi reconquistada para o domínio dos hititas. Mas a fim de evitar conflitos, o faraó do Egito, Seti I, firmou com Muwatalli II um acordo de paz de Kadesh, cedendo a cidade para o domínio hitita. Porém, em 1274 a.C., o icônico faraó Ramsés II, filho de Seti, marchou para conquistar Kadesh para os egípcios. Nisso, foi travada a grande batalha de Kadesh. Ramsés vence no campo, mas Kadesh não cai para o domínio egípcio. Ambos os reis, Muwatalli e Ramsés, proclamaram a vitória. O reinado de Muwatalli chegaria ao fim de forma abrupta 2 anos depois, por volta de 1272 a.C. Ela foi cedida por seu filho, Murzili III. Mas o tio de Murzili III, Hattusili III, proclamou seu verdadeiro Labarna em Hattusa, e por volta de 1270 a.C., Hattusili ganha apoio de algumas facções do exército e da nobreza de Hattusa. E confrontos ocorreram entre tio e sobrinho entre 1270 e 1268. E em 1267 a.C., Hattusili marcha sobre Hattuntasa e executa Murzili III.
Nisso, Hattusili se proclama Labarna, rei dos hititas. Como rei, Hattusili procurou manter correspondência com muitas realezas vizinhas, iniciando uma correspondência com Ramsés II do Egito, e culminou no primeiro tratado de paz a ser registrado na história, o Tratado Eterno de 1258 a.C., que visava unir hititas e egípcios contra a nova potência da região, os assírios no leste. O reinado de Hattusili é notável pela grande coleção de cartas e relatos inscritos descobertos desse período. Mais de 200 cartas foram desenterradas do antigo palácio de Hattusa. Hattusa foi retransformada em capital por Hattusili III, e uma série de programas de reconstrução foram feitos. O palácio real foi expandido e passou a possuir salas de audiência, de arquivos, de depósitos e salas residenciais onde os reis habitavam. Hattusili III iria morrer por volta de 1237 a.C. Ele foi sucedido por seu filho Tudhaya IV. No seu reinado, as condições climáticas da Anatólia e da Síria mudaram, causando secas severas na região. Tudhaya então construiu pelo menos 13 represas para providenciar abastecimento de água para a agricultura, uma das quais existe até os dias de hoje em Alahoyuk. No Oriente, Tudhaya IV enfrentou os assírios. Tudhaya sofreu uma pesada derrota para as forças de Tiglat-Pileser I, rei da Assíria, em 1227 a.C., na Batalha de Nihria. Tudhaya IV investiu em grandes programas religiosos. Ele construiu o santuário Yazikaya, um templo ao ar livre, esculpido nos rochedos próximos a Hattusa. Nos últimos anos de seu reinado, ele enfrentou revoltas internas, incluindo as separações. Tudhaya tentou manter sob controle as revoluções e manter sob controle as boas relações com os egípcios. No fim do seu reinado, coincidiu com a ascensão dos povos do mar e passaram a realizar ataques à costa hitita. Tudhaya IV morreria por volta de 1209 a.C., sendo sucedido por seu filho Suppiluliuma II. Ele marcou o último capítulo dos hititas. Seu reinado foi marcado pelo intenso declínio, pela crise alimentar, revoltas de vassalos e ameaças dos povos do mar e dos assírios. Suppiluliuma tentou reverter a situação e realizou campanhas contra as cidades rebeldes. Ele reconquistou Tahuntasa e o Chipre. Tentou manter o controle sobre os reinos da Anatólia Ocidental. Na década de 1190 a.C., a seca aumentou sobre o reino hitita, e por volta de 1180 anos antes de Cristo, Hattusa foi incendiada e abandonada. Não há mais registros a partir daqui. Pode ter sido atacada ou evacuada pelas tropas. O destino de Suppiluliuma se tornou misterioso e incerto, pois não se sabe que mais registros dele a partir de 1180. E após isso, não houve mais inscrições reais dos hititas. Então, 1180 deixou e extinguiu o Império Hitita. Apenas alguns reinos neo-hititas sobreviveram, como Carquemes e Melid, e assim se encerra o primeiro reino anatólio.
E por séculos os hititas só teriam menções na Bíblia cristã, como na história de Abraão em Gênesis, na história do casamento de Esaú com as moças hititas, que são mencionadas em Êxodo 3:4 também, ao lado dos cananeus, como dos povos que Deus expulsaria da terra prometida em prol dos judeus. O mais famoso das histórias é o caso de Urias, o hitita, que era um dos soldados mais valorosos do rei Davi, e o esposo de Batseba. E ele foi morto pelo rei Davi, segundo a Bíblia, pela espada dos filisteus. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Porque segundo a Bíblia, Davi havia cometido adultério contra a esposa de Urias. E Urias não havia aceitado se deitar com a sua esposa. E nisso Davi engravida Batseba. E como Urias se recusou a se deitar com ela, ele foi colocado na linha de frente do domínio contra os filisteus numa batalha, por ordens do próprio Davi, sendo morto pelos filisteus. Isso só foi mudar a partir de 1876, com achados arqueológicos em Bozcaada, na atual moderna Turquia, e em 1906, as ruínas de Hattusa, nas quais foram encontradas cerca de 10.000 tabuletos de argila com escrituras cuneiformes, registrando a história dos hititas. E nisso terminamos por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus, gente. Se inscreva nesse canal e até a próxima.